de São Paulo. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. De perseguidor a perseguido, pois ele perseguia os cristãos. Depois passou a ser perseguido por se tornar um cristão. De repressor dos discípulos de Jesus Cristo a anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Este é Saulo de Tarso, ou simplesmente São Paulo. Considerado o maior perseguidor dos cristãos no primeiro século, se tornou um dos maiores propagadores do cristianismo. Isso tudo aconteceu em um tempo em que ser cristão era muito mais que um ato de fé. Nascido no ano 5, em Tarso, na Cilícia, hoje este local pertence à Turquia. Seus pais eram artesãos e comerciantes judeus. Recebeu o nome de Saulo de origem hebraica. Saulo vem de Saul, o primeiro rei de Israel, mas também tinha o nome latino de Paulo, pois herdou cidadania romana de seu pai. Ter dois nomes era algo comum para a época. Quando adolescente, foi enviado para estudar em Jerusalém e aprender mais sobre a cultura e religião hebraica. Foi aluno do respeitado rabino Gamaliel e educado de acordo com as leis e ensinamentos do judaísmo. Se destacou tanto que se tornou um doutor da lei. Saulo era um fariseu, por isso a perseguição aos cristãos. Quando terminou os estudos, retornou para Tarso, onde alternava os trabalhos na sinagoga com o ofício de tecelão junto ao pai. É provável que foi nessa época os maiores eventos do cristianismo com a vida pública de Jesus. Mesmo sendo contemporâneo de Jesus Cristo, Saulo nunca se encontrou com ele. 2 ou 3 anos após a morte e ressurreição do Senhor, os discípulos de Jesus diminuíram, mas aos poucos o cristianismo volta a se expandir. É nesse momento que Saulo, um judeu conservador, presencia a morte por apedrejamento do cristão Estevão, que havia sido preso e condenado sobre a acusação de blasfêmia. Saulo apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e lhe pediu uma espécie de autorização para que pudesse ir às sinagogas de Damasco com o fim de levar presos a Jerusalém todos que achasse seguindo a doutrina cristã. Durante a viagem, já próximo a Damasco, acontece o maior milagre na vida de Saulo. Em um momento, um clarão. O cavalo de Saulo se assusta e ele cai. Eis que surge Jesus ressuscitado e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: Quem é, Senhor? E ouve a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus nos deixa claro que quem persegue seus seguidores persegue a ele próprio. Então, trêmulo e atônito, Saulo diz: Senhor, que queres que eu faça? Podemos afirmar que nesse momento começa sua conversão para o cristianismo. Os homens que o acompanhavam ficaram espantados, pois eles ouviram perfeitamente a voz, mas não viram nada. Saulo se levanta e abre os olhos, mas não pode enxergar. O levam para Damasco, onde ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Em relação a essa passagem da conversão de Saulo, Santo Agostinho disse: O cruel foi esmagado e tornou-se crente. O lobo foi abatido e reergueu-se cordeiro. O perseguidor foi derrubado e tornou-se pregador. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu a ele e lhe disse para que procurasse por um homem da cidade de Tarso. Ananias respondeu que tinha ouvido comentários sobre as maldades que aquele homem fizera com outros discípulos de Jesus. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem levará meu nome diante dos reis e filhos de Israel, e terá que padecer pelo meu nome. Ananias foi até onde Saulo estava e lhe disse: Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, Saulo recupera a visão, volta a enxergar e é batizado. Desse momento em diante, começa a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O perseguidor Saulo agora é o perseguido Paulo. Seus antigos companheiros judeus buscavam uma maneira de matá-lo, afinal ele os traíra, e seus novos companheiros cristãos o tinham como um perigoso inimigo, e não acreditavam em sua conversão. Mas por que Saulo se tornou Paulo após se converter para o cristianismo? Isso a Bíblia não nos explica, mas existem algumas argumentações.
Teólogos afirmam que Saulo quis apagar totalmente a má impressão de judeu perseguidor e adotou o nome latino de origem romana. Existe ainda uma outra versão, que Saulo teria feito uma homenagem ao cônsul romano Sérgio Paulo após tê-lo convertido ao cristianismo. É possível que essa mudança esteja relacionada a um desejo do apóstolo Paulo de se distanciar da história do rei Saul que perseguiu Davi. Chegando a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos ainda o temiam, não querendo crer que tivesse se tornado também um discípulo. Tudo começa a mudar quando Barnabé o apresenta aos apóstolos e diz a eles como foi o encontro com o Senhor no caminho para Damasco. Daí em diante, permanece com eles e começa a pregar destemidamente o nome de Jesus. Com Barnabé, inicia suas viagens missionárias pelo Mediterrâneo. Junto, vêm as perseguições, ameaças e tentativas de morte. Mas em contrapartida, também as conversões e os novos seguidores para o cristianismo. Paulo fez muitas viagens missionárias, anunciou o evangelho por onde passou, converteu muitas pessoas e intercedeu muitos milagres. Relatos afirmam que Paulo caminhou durante sua vida cerca de 30.000 quilômetros. Durante essas viagens, também esteve preso inúmeras vezes. A Bíblia cita, no livro Atos dos Apóstolos e em suas cartas, algumas destas prisões: Filipos, Jerusalém, Cesareia, Éfeso e Roma. De acordo com a tradição, Paulo foi decapitado entre os anos 65 e 67, em Roma, durante o reinado do imperador Nero. A crucificação não era permitida a cidadãos romanos, e Paulo era um cidadão romano, portanto, teve uma morte rápida. Com apenas um golpe, sua cabeça foi cortada. O túmulo de São Paulo está na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, na Itália. São Paulo, apóstolo e mártir, é festejado em duas datas: sua conversão, no dia 25 de janeiro, e seu martírio, no dia 29 de junho, junto com São Pedro.